Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa Rádio Solar. Hoje escolhemos falar sobre uma emoção que tanto pode nos salvar, como pode complicar bastante as nossas vidas. Vamos falar sobre raiva, vamos falar sobre fúria também. Explicar um pouquinho qual a diferença entre um e outro e convidar vocês para entender a um nível mais complexo o que é que essa emoção traz para a gente, tanto de qualidade quanto de desafios. Somos 3 pessoas com origens distintas, saberes bem diferentes, então a gente tem um papo aqui entre comunicação, psicologia, engenharia e direito, e esperamos que seja um entretenimento agradável e instrutivo também. Mas convidamos vocês a participar e colaborar também na composição desse conhecimento. Grande abraço. Como começamos? Quando a gente fala isso, a primeira coisa que me vem à mente, quando as pessoas, né, nem todos, graças a Deus, mas são atingidos pela fúria, sendo crianças, a fúria dos pais, por exemplo. Porque a criança, ela não tem um controle, ela pode estar furiosa, chutar alguma coisa, dar um piti por alguma coisa, mas o problema é se a criança tem como exemplo fúria. E eu também queria sugerir para vocês 2 tipos de fúria, assim, a fúria que chamusca, né, a explosiva, e a fúria fria, que vem com um olhar furioso, com um semblante que é aterrorizante, mas que a fúria está ali por trás. Sim, muito interessante. Eu acho que a gente deve passear um pouco aqui agora no início para colocar as pedras no tabuleiro, né? O que é fúria, ou como a gente está abordando, quais são as referências, mas particularmente me interessa no campo da psicoterapia algo que eu vou atribuir a um fato que eu observo, tá? Eu não sei se ele é de escala, mas é um fato para mim observável, que repetidamente eu tenho observado reações de fúria onde não se espera, ou seja, em relações diárias, comezinhas, conexões familiares, e porque algo que aparentemente é trivial, e acho que é trivial mesmo, tem uma ignição para alguém ficar furioso, né? Mas uma fúria até às vezes descontrolada, que pode aparecer como uma coisa flamejante, como você falou, ou uma fúria mais contida, mas que tem aquela sideração do olhar, aquela coisa. Então, cenas domésticas, no trabalho, e eu me pergunto, o que é que tem motivado esses episódios de fúria em ambientes que aparentemente são muito controlados e protegidos, né? E que causam a surpresa porque é algo do dia corrente e, de repente, uma pessoa fica furiosa porque alguém pegou o pão que eu tinha torrado e quem pegou, e isso aciona todo um processo de brigas e de reações furiosas, né? Então, isso me chama a atenção, sabe? Por isso que eu acho que é importante que a gente coloque as pedras na mesa, mas me chama a atenção de como esses episódios de fúria têm acontecido em cenas domésticas e de trabalho e comezinhas do cotidiano. Certo. Quer colocar, Zé? Acho que não dá para avançar muito já nesse momento, mas colocando um pouquinho mais de pedras no tabuleiro, como você colocou, né, Cláudio. Acho que talvez a gente acabe precisando em algum momento, até para poder falar dessas pedras, fazer essa distinção entre a fúria e a raiva mesmo, né? Então, Perfeito. pode ser um ponto importante para a gente começar, Uhum. porque, de fato, pensando na raiva como uma emoção que ela é válida na sua existência, é bem interessante pensar na perspectiva de que as emoções elas têm realidade, né? Elas estão ali, elas existem e elas são válidas por existir. Mas nem sempre
determinadas emoções elas são válidas numa perspectiva daquilo que ela engatilha, daquilo que ela proporciona. Uhum. Esse é um outro aspecto que não é exatamente a conversa aqui, mas parando para pensar nesse sentido, muito porque a raiva vem muitas vezes, né, também desse lugar de ser injustiçado, de alguma forma ser prejudicado, de não ter aquilo que se busca alcançar em uma certa medida. Então, ela vem, ela tem sua onda, ela tem seu pico, e ela costuma passar depois de determinados momentos, mesmo que aquilo fique ali de minutos, minutos a horas, mas tem um percurso que acontece, que vem, tem seu tempo e passa. Mas a fúria é algo mais complexo, né? E acho que quando você coloca muito desse olhar sobre, né, essas relações que não são pequenas porque elas são enormes, né? Relações familiares, relações de uma forma geral são coisas gigantescas, mas o comum do dia a dia. A fúria, ela tem essa explosividade que muitas vezes não é proporcional até, né, ao evento em si. Então, pegando um pouquinho desse exemplo, a pessoa chega em casa e a outra fez o último pão que tinha ali. É Uhum. justo ficar sentindo que não houve cuidado, que não houve ali uma certa atenção para com quem estava chegando, cansado, etc. Uhum. Sim, né? A gente pode pensar a raiva também como esse lugar de comunicação. Agora, quando isso extrapola muito e se torna, né, um palco para uma agressão, uma violência, ainda que seja verbal e que é muito danosa, não só Uhum. não reflete-se no físico, aí a gente está falando de algo que desproporcionou, né? Foi desproporcional ao evento em si. Então, será que é o pão mesmo que realmente ocasionou tudo isso? E aí que a gente começa a ver a distinção da raiva para a fúria. É que a fúria ela não está falando daquele momento, está falando de toda uma história também. Se essa história é válida ou não, não é essa a questão, mas tem uma história ali. Perfeito. Muito bom. Pensei em complementar um pouquinho com o que a gente estava conversando até, de maneira bem a grosso modo. É claro que a gente não vai dar uma aula aqui sobre psicopatologia, mas fazendo uma mais resumida. A gente estava conversando e a gente citou aquele filme Um Dia de Fúria. Então, assim, para o público leigo, né, para quem está nos ouvindo, quem estuda, quem é da área da psicologia ou não, acho que é muito com certeza é muito diferente. O indivíduo, quando ele tem um problema estrutural muito grave, quando é uma pessoa com uma crueldade, uma série de disfunções e problemas que não cabe aqui discutir, a fúria é uma fúria destrutiva, perigosíssima, hedionda. Então, isso é um tipo, né? O segundo tipo, eu vejo, são as pessoas que têm transtorno, né? Então, tem pessoas que têm uma tendência a explodir muito severa, né? Tem até siglas. Então, quem se observa, a gente pode, quem está nos ouvindo pode até lembrar de alguém que de vez em quando não tem nada a ver com crueldade, mas algumas vezes perde as estribeiras e faz muito estrago. Então, tem as siglas e tem o tratamento necessário, psicoterapia, medicação e tal. Uhum. O terceiro, que eu vou chamar de pessoas mais comuns, mais brandas, mas que podem ter um dia de fúria, podem ter um ataque de raiva, podem ter até não saber lidar com a raiva e falar de maneira muito desastrada. Uhum. E aí, só fazendo uma pontezinha aqui, com uma coisa muito séria, né, que o José citou, é que a raiva e a fúria, os dois, mas principalmente a fúria, nosso lado bicho, né, que é morder, atacar, seja fisicamente ou seja verbalmente, né? E a palavra, ela machuca muito, a palavra pode causar danos grandes, enormes, até mais do que um soco, por mais que o soco seja terrível. Uhum. Tem uma imagem física que pode estar implícita na noção de fúria, também de raiva, que é a imagem da contenção e explosão, né? Que é uma imagem física, né? A Sim. bexiga que se enche demais, estoura. Ou uma panela de pressão que está quente demais, mais do que deveria, ela pode causar uma explosão terrível. Uhum. Então, essa é uma primeira imagem
física que está associada ao fenômeno, o que pode levar a gente, deve levar a gente no caminho da questão que é muito, que é uma dos pilares das psicoterapias, que são as reflexões, elaborações, introspecção, a reflexão e introspecção como mecanismos de resolução, Uhum. né? de resolução. Então, é, essa passagem de raiva e fúria, eu gostaria de explorar um pouco mais esses dois elementos, tá? Eu Sim. acho que foi muito bom, porque o que o Zé me fez a observação do que eu trouxe, uma boa parte do que eu falei tem uma mistura das duas coisas. Eu acho que era interessante que a gente separasse, né? Para não ficar impreciso. Mas em todas as duas imagens, mais na fúria, ela indica, do ponto de vista psicoterapêutico, uma falta de resolução, uma falta de elaboração de um processo que acumulou e chega a um clímax. Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho interessante para a gente explorar. Mas antes, eu queria que vocês até, assim, para mim, me ajudassem o nosso público a entender melhor, mais distintamente, raiva e fúria. Tá. Vou avançar um pouquinho, mas fique à vontade também para poder entrar na discussão. Só que é interessante olhar o que é a APA, né? A Associação Americana de Psicologia, ela acaba definindo como fúria, porque até a imagem, eles trazem uma imagem muito interessante, né? De que a fúria é o processo que acontece, que toma, de certa forma, todo o controle, todo o impulso, toda a capacidade até de racionalizar que uma pessoa tem. Então, o lóbulo pré-frontal ele é invadido ali. Então, naquele momento, de fato, a pessoa não tem condições de se controlar, não tem prática que segure a fúria. Ela vem e ela toma o corpo, né? E a imagem é interessante porque eles tentam explicar isso fazendo associação com outros animais, outras espécies. E eles colocam que animais que, de uma certa forma, tentaram usaram todas as vias, esgotaram todas as vias para declinar uma situação perigosa ou uma situação de ameaça, recorre à fúria como último recurso. Então, a pessoa tentou até submissão, e mesmo perante a submissão, aquilo ali não foi aceito como uma forma de apaziguar o conflito, a fúria emerge para esses animais. Os humanos são mais complexos, né? Então, não dá para ser não é tão simples assim. Sim. Só que, essencialmente, essa explosão acontece, né? Então, naquele momento ali, não tem manejo possível, não quando a explosão está no seu percurso, né? Vai, sim, ter o seu movimento de esgotamento, só que é interessante que, de fato, às vezes, o sujeito está observando a si mesmo fazer e não consegue parar. Sim. Então, é uma emoção que ela realmente ela não tem como ser barrada ali. Uhum. Agora, ela também, como a raiva, ela tem seu pico, ela tem sua queda, e ela costuma, posteriormente, ter um arrefecimento. Só que é curioso porque em algumas das discussões sobre isso, se a pessoa rumina ou alimenta os pensamentos e as sensações que, de uma certa forma, motivaram a explosão, essa explosão continua por muito mais tempo, ou se repete sucessivamente várias vezes. Então, alguém pode realmente ficar desorganizado, descontrolado por muito tempo, né? Da forma como isso está sendo gerido internamente. Então, esse é um ponto, né, da fúria. A raiva, ela pode também, né, se alicerçar nas mesmos motivadores, gatilhos, dores, crenças, pensamentos que, de uma certa forma, motivaram a fúria, sim. Só que isso costuma vir de uma forma, vou colocar mais saudável, mas é mais limitada mesmo, porque o recurso ainda está disponível, a pessoa ainda consegue, em alguma medida, ter algum controle, alguma decisão, alguma escolha na forma como vai manejar aquele desconforto. Então, claro, tem recursos que nem sempre são adequados ou ajustáveis, né, ou ajustados para um determinado indivíduo, mas não significa que ele não tenha uma Mediação, isso. Obrigado. alguma presença. Muito legal essa ideia, porque
cria uma imagem, quase que a fúria é algo que pode, como se viesse de fora e dominasse, né? Essa é uma imagem, né? E a raiva, ainda há uma presença ali que evita esse domínio completo. Excelente imagem. Fantástico. Isso me lembrou, Cláudio, José, uma aula que assisti de um neuropsicólogo. Eu não vou saber citar, mas se o pessoal quiser aprofundar, a gente pode colocar o termo, que é muito interessante. Raiva orgástica. Pelo que a gente está conversando aqui, a raiva orgástica localizada nessas pesquisas é, na verdade, a fúria. Porque esse professor, ele tomou como exemplo, eu não vou citar o nome da pessoa, porque é uma situação delicada, um jogador de futebol que ele teve uma situação em campo e ele foi vaiado no estádio, e a reação dele foi muito estranha, até para ele mesmo. Ele teve uma fúria orgástica. Ele foi extremamente agressivo com os outros, com ele teve que ser imobilizado, tirado de campo à força, né? Precisou entrar mesmo, os paramédicos, porque ele não conseguia parar. E como é que a gente sabe disso? Porque essa pessoa mesmo depois deu entrevista, depois falou, depois se posicionou. Então é muito bacana, pode acontecer com a gente está falando, somos humanos, né? Alguém pode dizer assim, nossa, isso nunca aconteceria comigo, mas a gente não sabe, pensando na sua imagem da bexiga, que é excelente, e pensando no que o José colocou, às vezes a gente tem uma bexiga, um saco, que está cheio, a gente não sabe que está, a gente não sabe que está para estourar, aí vem a vaia no estádio, e aquele indivíduo calmo, pacífico, ele tem uma explosão que ele não consegue conter. Tanto que o nome orgástico, acho que tem a ver com isso. É uma curva que a pessoa, na hora, ela não tem condição de barrar. Mas teria, talvez, aí, condição numa psicoterapia de não deixar encher, de perceber que está enchendo e não chegar nesse ponto de desconhecer absolutamente o que está acontecendo consigo mesmo. Sim. Nesse sentido, eu sei que eu vou fazer uma ponte aqui, mas nesse sentido, se uma comunidade intensifica sensibilidades, digamos assim, né? Dessa forma, intensifica e vai, digamos assim, alimentando um sistema de crenças, de campos e domínios, cria uma espécie de geografia muito rígida desses limites, né? Então, qualquer invasão pode ser identificada como um ataque, né? Então, sociedades que estão, a gente tem visto isso, né? Sensíveis demais a alguns dos temas sociais, dos relacionamentos sociais, né? Das dinâmicas sociais, podem estar favorecendo a sensação de invasão dos territórios. Eu estou falando de uma forma muito simbólica aqui, porque é um tema muito delicado, né? Muito delicado, que vai, inclusive, para as políticas sociais e coisas desse tipo. Essa é uma reflexão que me ocorreu. As bombas, né? As bombas são orgásticas, né? Pois é, então, e cria também um ambiente, a gente falava um pouco isso antes de começar a gravação, cria um ambiente onde, digamos, os nervos estão à flor da pele. Então, qualquer movimento em falso pode acionar mecanismos de reação, de contra-ataque, sem aqui conotar como raiva ou fúria, porque eu acho que já ficou bastante claro a ideia ou a noção de o que estamos distinguindo entre esses tipos, digamos, A e B, da fúria como B, é algo que domina o sujeito, né? Domina o sujeito. Ele não tem mais capacidade de reação ou de gerenciamento dos seus comportamentos agressivos, né? É interessante, né? É engraçado porque a raiva, obrigatoriamente, não implica num comportamento agressivo, ou implica? É uma pergunta mesmo que eu estou me fazendo, né? A fúria implica, naturalmente, né? Assim, fúria é igual a um comportamento agressivo, quer dizer, elas não são a mesma coisa, mas implica nisso. A raiva pode ser, eventualmente, contida, administrada, ou vai estourar essa bolinha em ataques mais sutis, né? A raiva, assim como a fúria, mas a raiva pensando nessa emoção que ela é mais contida, né? Mais controlável, em uma certa medida.
Ela é uma emoção essencialmente de ativação, né? E ela, de certa forma, está muito atrelada à resolução de problema. Então, Sim. alguém que se sente ofendido, que se sente atacado, diminuído de alguma forma, ou prejudicado, vai para a raiva. E a raiva ajuda, em alguma medida, a como é que eu resolvo essa situação aqui? Como é que eu corrijo essa injustiça, Uhum. ou esse desconforto? Como é que eu faço? Então, a agressão é uma via de resolução, às vezes, mas aquela frase muito comum, né? A violência não é a resposta. Nem sempre. Às vezes pode ser que seja uma determinada situação, quando você quer barrar uma invasão. Também. Uhum. Mas a raiva, ela essencialmente chama soluções. Uhum. Quando se vai um pouquinho para essa função da raiva, né, ela não é, ela pode vir com agressividade, mas ela não requer a manifestação da agressividade para estar presente ou para se fazer ou para Sim, resolver a situação que ela busca corrigir. sim, E esse é um ponto importante também, porque se fala muitas vezes sobre deixar que a raiva ela ecoe em uma certa medida, sim, que apenas fazer isso às vezes pode fazer com que a raiva na verdade aumente, porque entra um pouquinho naquele campo do eu vou ouvindo os meus argumentos, os motivos pelo qual estou furioso ou furiosa, ou com raiva no caso, mais preciso, né, mais com hoje aham, raiva. E aquilo pode, na verdade, realimentar ou alimentar ainda mais, aumentar mais a raiva, uhum, até, quem sabe, chegar no ponto de fúria, eventualmente. Mas, essencialmente, a partir do momento em que a raiva ela é sentida, pensada, manejada de outras formas, seja pela reflexão, seja por outras vias, ela pode vir, né, como uma força de resolução sem agressividade. sim. A raiva mantém ainda o sujeito, ou essa gradação mantém o sujeito no campo de linguagem, de negociação e de regras, né? Uhum. E a fúria, ela sequestra esse campo, né? Uhum. Sequestra esse campo. E é uma situação que na verdade, coloca o sujeito como uma ameaça, mas essa ameaça para ele também, né? Quer dizer, na verdade, ele precisa ser protegido dele próprio, né? Esse sujeito, né? Como essa questão da contenção, né, Tati? De conter o rapaz lá, que infelizmente foi submetido a essa situação muito ruim, né? Porque é muito pública, né? Sim, exato. Pública, né? Uma coisa Uhum. muito, muito triste, na verdade, né? Sim. E a contenção tem o lado da contenção para os outros, mas a contenção com ele mesmo, né? Mas a raiva mantém, é como se a raiva tivesse uma função ali e ela pudesse ser manipulada, mas eu acho que aí a gente passa para um ponto que é muito importante, né? O que fazer? Exato. Vamos lá. Olha, eu O que vou falar fazer? do futebol rápido para entrar Olha, eu quero esclarecer a audiência que eu não combinei com Tatiana. O que fazer? Gente, por favor, se vai afastem. descobrir agora. Agora é comigo. Vai, Tati. A raiva é um sentimento que ele é de vida, né? Quando uma gata está protegendo os filhotes e ela sibila para que ninguém chegue perto, ela está com raiva ali, ela está protegendo. Quando o jogador de futebol, o jogadora faz um gol, chuta, a fúria está ali, a raiva, né? Mas tem uma certa fúria também. Então, assim, a primeira coisa é a direção, né? Porque a gente está falando de energia. Não é uma coisa que tem um significado negativo, até mesmo a fúria, ela tem um significado que depende da direção que ela vai ter, né? Do que vai ser feito. Então, eu vou fazer um pulo aí para duas áreas, né? Uma eu acho mais complicada, mas a gente pode abordar isso, que é a fúria no trânsito, né? Que é uma coisa delicada. Eu estou falando aí de caminhos mais destrutivos. E pensei também na via doméstica, né? Porque é claro que se pessoas convivem, não importa se é família, se são casais, se são amigos morando juntos ou colegas, existe uma repetição no dia a dia que vai trazendo algumas frustrações, dos desejos, alguns desentendimentos. E quando enche a bexiga, pode acontecer com pessoas que estão convivendo, aliás, o mais provável é que aconteça com pessoas que estão convivendo. Tem outros cenários aí, do trânsito em outros lugares, que a gente depois pode explorar, mas é muito grave, claro, é gravíssimo quando a gente vê tantas notícias sobre
agressões. De homens para mulheres, de mulheres para homens também, não é tanto, mas existe também, de pais com filhos, de filhos com pais. Então, é algo muito dramático e, assim, como se diz aqui, a galera, né, as pessoas estão estourando, de maneira estatisticamente falando, muito mais do que, sei lá, 10 anos atrás. A gente tem um aumento estatístico mesmo na fúria. Isso é um fato mesmo, Tati. Eu comecei abordando dessa forma lá no iniciozinho do nosso programa de hoje e fiquei com medo de falar bobagem, né? Mas como fica parecendo, pela minha observação, de, nossa, mas por que as pessoas estão assim tão raivosas, né? Por quase nada, não é o fato de elas estarem raivosas, mas nossa, mas isso provocou tudo isso aí, né? Esse pequeno episódio. Acho que, falando rapidamente do trânsito, tem as pessoas que têm uma patologia mais grave, que são pessoas mais cruéis, elas não sentem os outros. Então, esse caso a gente deixa reservado aí para falar de outra forma. Mas vamos supor que tem alguém no trânsito que já está cansado ou cansada de muita coisa, teve um dia péssimo, como o José explicou, acumulou muitas coisas, às vezes, que a pessoa nem sabe, e alguém dá uma fechada naquela pessoa, independente do gênero, a pessoa sai e comete algum tipo de agressão, seja verbal, seja física, ou também é agredido ou agredida de volta. Mas aí é algo que se deslocou, né? Como a gente fala na psicologia, teve um deslocamento, né? Uma ação que é decorrente de outras situações, né? E em casa também, às vezes a situação não é falada, né? O que é psicoterapia? A capacidade da pessoa falar, verbalizar, chorar, xingar até, porque não está deixando aquele saco encher. Mas quando as pessoas estão contidas, oprimidas, ou não tem como esvaziar aquilo, ou não tem também a possibilidade mínima de conversa em casa, muitas famílias não conversam hoje, né? Estão nas telas, celular, televisão, entretenimento. Onde é que estão as conversas? Então, aquelas dores vão indo para esse saco, né, do inconsciente, ou até mesmo do consciente. E uma hora explode. Aí vamos chegar no que fazer, né? Estou fazendo um breve contorno para a gente começar a falar sobre o que fazer. Algo que é um parênteses aqui de um comentário. Eu observo que o mundo moderno criou situações que parece que antes não existiam. Em que sentido? De um certo anonimato, por exemplo, no trânsito, fisicamente, a pessoa está dentro de uma cabine de aço, né? Eventualmente sozinho, e tem essa proteção que pode ser, em parte, imaginária, mas em parte, realmente, né? Física, né? Questão. As mídias sociais exacerbaram, talvez, essa coisa, porque você realmente pode ali estar completamente anônimo. E o meu parênteses vem no sentido e se conecta com esses temas que nós estamos falando, como contextos que foram criados pela nossa vida moderna, em que comportamentos que são desaprovados socialmente têm espaço. E aquele desejo de fazer agressões e dizer obscenidades e coisas terríveis que socialmente seriam embaraçosas, onde a pessoa perderia capital simbólico social, nessas situações, elas se sentem protegidas. Então, são famosos os haters, né, das mídias sociais, dizem coisas inacreditáveis. Assim, eu tenho um amigo que se expõe mais por conta profissional, tá? Nada de vaidade. Uma questão profissional, ele diz, claro, tem coisas que as pessoas dizem que eu digo assim, eu não posso acreditar que a pessoa está escrevendo um negócio desse. Você assim, não, porque sua mãe, sua filha, é um negócio assim inacreditável, inacreditável. E o trânsito também tem essa situação, tá? Então, eu acho que vale a pena esse parênteses, porque nos ajuda também a refletir, de certo modo, o contexto que nós estamos vivendo. O nosso mundo tem criado esses aparatos, ou melhor dizendo, até essas proteções fantasiosas dos indivíduos, onde eles podem exercer
qualquer coisa. O campo da raiva e, eventualmente, da fúria, a gente já entendeu que a pessoa até nem decide se ela fica furiosa, porque ela é tomada por isso, né? Mas o campo da raiva, da muita raiva e da agressão que é correspondente, de certo modo, está sendo facilitada por esses campos. Tá? Sim. Esse um comentário que eu queria trazer à tona, né? Mas vamos continuar com o que fazer, né? Pensei no que o José distinguiu muito bem, que é entre a raiva e a fúria, né? O que fazer com a raiva? Porque quando a raiva vem, talvez seja mais consciente, mais controlável, mesmo assim, nem sempre é tão fácil. Reconduzir isso, reorientar, ou trazer uma direção, pelo menos destrutiva, mais construtiva ou mais criativa, né? A fúria é ainda mais complicado, porque se a gente está falando de um descontrole ou algo comparado, né, que é o termo que foi usado, raiva orgástica, quer dizer que a pessoa talvez não possa interromper, mas possa fazer alguma coisa enquanto a montanha-russa sobe e desce, né? Então, pensando nessas palavras, reorientar, reconduzir, encontrar vias mais criativas, que é um pensamento complexo, não sei se em 5 minutos, em 3 minutos, como é que... Interrupção fisiológica também, né? Tem a respirar fundo, tomar um copo d'água, abrir o congelador e botar um gelinho nos pulsos. Tem algumas técnicas assim, às vezes elas são eficazes, às vezes elas não adiantam. Então a gente tem que se afastar da cena um pouco, né? Sim, muito bom. Agora, veja, a gente, na verdade, está falando o seguinte, veja, estamos no campo da linguagem e das regras, e o que nós estamos apontando aqui é o que fazer dentro desse campo com pequenas técnicas que realmente ajudam para evitar danos desse episódio. Sim. Nós três não estamos dizendo que ter raiva é errado ou certo. Perfeito. Nós estamos dizendo que atente-se ao fato de que isto finaliza algo que precede. Esse precede, eu acho que é bem interessante que a gente trate também. Sim, mas no episódio da raiva, que a gente não tem como também controlar e prever, somos humanos, teremos sempre esses episódios, é importante ter a consciência das consequências catastróficas que uma ação sob esse domínio pode levar a gente. Então, essas pequenas técnicas, elas vão funcionar aí no umbral, na proximidade de uma ação, de uma ação de contra-ataque ou de ataque raivoso, que pode causar consequências indesejadas e caríssimas para todos nós. Né? A gente está falando disso, inclusive, para nós mesmos, na verdade. Né? São pequenas técnicas. Nossa espécie. Mas, nossa espécie. Agora, e eu acho que vale a pena a gente trafegar também em hipóteses ou reflexões do que, digamos assim, de elementos que contribuem para que essa situação ocorra com mais frequência, né? Sim. Ou com menos frequência, é o que a gente deseja, né? Sim. Isso me faz pensar em dor, porque eu falei nossa espécie, aí eu lembrei dos elefantes, né? Então, eu gosto de ver notícias sobre animais boas, na maior parte das vezes, mas, às vezes, tem situações na África relatadas onde uma elefanta teve o filhote machucado, e aí ela vai em cima de uma comunidade ou em cima dos carros, e eles têm uma reação de vingança, de fúria muito parecida conosco, né? Os mamíferos, principalmente, são muito parecidos. Então, eu pensei na dor. Quando somos machucados ou severamente machucados, a defesa, né, a energia de defesa, ela vai tomando forma de raiva, fúria, uma tentativa de proteger, ou de pelo menos se cercar do máximo de... Não dá para reverter muitos fatos, mas de evitar problemas futuros. Só que isso não é racional, né, e nem vai evitar problemas futuros, como você destacou, Cláudio. Uma revolta social, ou a revolta de um elefante... aí eu estou usando ali como metáfora também, pode destruir e não solucionar nem o fato, nem evitar fatos futuros. É um tema bem delicado. Sem dúvida. Zé, isso que a Tati está trazendo me remeteu a
eu vou chamar desta forma, boas resoluções da raiva, como se trancar no quarto e escrever para a pessoa as coisas que gostaria de dizer, digamos, tá? Essa é uma reação terrível, digamos, de ser vivida, mas altamente salutar para lidar com o assunto. Você imagina, quer dizer, evita-se o confronto ali, mas, ao mesmo tempo, digamos, cria-se um canal de descarga daquela coisa, que pode ser, inclusive, a partir de um registro, resgatada e retrabalhada e rediscutida e esclarecida, até coisas que poderiam ser evitadas, né? Sim. Voltando um pouquinho para esse ponto, né, do que fazer também, e você trouxe um exemplo que eu acho bem importante, Cláudio, interessante também, que é você fez o exemplo da pessoa que está ali dentro do carro, que é aquele ambiente que, de uma certa forma, em si é um instrumento, inclusive, de agressão, se a pessoa não quiser fazer uso dessa forma, né, um mau uso do veículo dessa forma. Assim como as redes sociais, que ambas garantem um caráter de anonimato, em uma certa medida, para o motorista, mas também para outra pessoa. E esse é um ponto interessante aí, porque a raiva, ela pode também, né, ser, de certa forma, a gente pode tentar resumir aqui, mas toda generalização é complicada, mas tem um certo sentimento ali de superioridade, no sentido, não vou colocar essencialmente de sou superior ao outro, mas superioridade, às vezes, nem que seja moral, nem que seja, vou colocar, né, em determinados momentos, alguém pode estar precisando até se alocar na raiva para sentir-se superior às próprias emoções que está sentindo. Então, por isso que tem uma frase que eu acho bem interessante, né, que foi usada, acho que até num mangá, né, num livro japonês, onde um dos personagens coloca vai para a raiva aqueles que não conseguem lidar com a tristeza. Isso pode se aplicar para todas, não só para a tristeza, né? Só que pensando na raiva como esse sentimento de ativar, de subir a energia um pouco. Então, estar na raiva sobe, ainda que seja apenas emocionalmente, mas sobe um pouco esse sujeito para um outro lugar, para um outro patamar. Então, tem uma superioridade, vou colocar desse lugar mesmo, tá? Tá mais ativado. E para o outro lado, uma outra coisa que acontece, pode acontecer muito facilmente na raiva, ela pode generalizar demais, né? Então, ela pode pegar aquela situação, expandir ou rotular, de certa forma, o outro ou contexto, de uma forma que é, às vezes, muito destrutiva. Então, essa pessoa que me cortou no trânsito, ele fez isso porque, eu vou usar o termo aqui um pouquinho mais brando do que muitas vezes é utilizado, mas fez isso porque é um canalha, né? Ou então porque é mau caráter, pensando em outros termos aqui, né? Então, essa rotulação facilita a agressão, facilita a violência, né? Então, a gente tem aí uma dinâmica complicada. Essa superioridade pessoal, por um lado, e a inferiorização do outro pelo outro lado. Então, tanto no trânsito quanto nas redes sociais, a gente tem um caráter que facilita muito isso. Porque quem vai lá, né, pensando nesse amigo que se expõe, que fala sobre temas, quem vai lá pode estar precisando sentir-se superior de alguma forma. Ainda que saiba que, vou dizer, em termos de conhecimento, em termos de técnica, ele não seja superior àquele sujeito, mas no momento em que ele ataca a família, ataca o outro e faz com que esse sujeito sinta-se, de certa forma, diminuído ou atacado, ele se coloca numa posição superior. E o anonimato confere a facilidade de atribuir, né, ou de desumanizar a outra pessoa. Então, a raiva aí, nesse sentido, e posteriormente, quem sabe, até a fúria, acontece de uma forma muito mais fácil e destrutivamente. Então, esse é um grande ponto. Por isso que é bem curioso que as resoluções, muitas vezes, é nesse lugar de desacelerar, é nesse lugar de redirecionar, é nesse lugar de até abrir tempo para que o sujeito processe um pouco aquilo e tente encontrar uma outra forma de ver também as situações. E não é deixar de reconhecer que tem razão, não isso, mas de lembrar que tem uma outra pessoa ali do lado. Sim. Isso às vezes pode ser suficiente. Tá, eu tô com a razão aqui, tenho uma justificativa para estar puto, mas tem uma pessoa. Então, como é que eu vou manejar isso? A Tati, entre nós três, né, ela sempre nos traz a palavra
palavra gentileza, né? Entre nós três é quem mais traz isso, né? Agora vocês vejam, né? O universo da gentileza implica no pressuposto de que você entenda que o outro é um igual que merece amor, carinho, cuidado, é frágil, como eu, etc. Então, o universo da gentileza, ele não é simplesmente um gesto de elegância social e que faz com que você seja encantador. É muito mais profundo do que isso, porque a gentileza, a generosidade, a cortesia e coisas dessa natureza pressupõem o outro. Vou usar a coleção aqui, um cidadão, um indivíduo, uma pessoa, né? Um próximo, né? E etc. Sim. Veja, por outro lado, do outro lado, não por outro lado, do outro lado, o que você falou da rotulação é uma velha estratégia do jogo de poder. Pensei aqui em cinco itens, né? Enquanto vocês estavam trazendo, bem práticos, mas todos eles tocam em complexidades, né? Que a gente está lidando. Primeiro, eu pensei num diário, né? Mudar os hábitos, né? Trazer hábitos para a vida que evitem que a fúria aconteça e que ajudem a canalizar, a reorientar a raiva, ou seja, evitar acúmulo. Então, se a pessoa tem o hábito de escrever, se possível todo dia um pouco, ou realmente estar consigo mesmo em algum momento do dia e poder se dar conta, se ouvir, o próprio ato de escrever, principalmente a mão, a energia vai para o papel, às vezes a caneta até está mais pesada naquele dia, porque a pessoa está com mais fúria, né? Mais raiva, colocando corretamente. E até isso já dá uma direção, já começa a esvaziar, é como tomar um banho, né? O segundo, eu pensei em movimento físico, dançar, correr, caminhar, tudo que envolve respiração e movimento, que realmente também coloca a energia em movimento, né? Artes marciais também, bem conduzidas no sentido ético, assim como todos os outros esportes, né? A arte, desenhar, pintar, cantar, tudo isso coloca aquela energia quente, né, em movimento, e as emoções também para fora. Coloquei também o silêncio, às vezes realmente poder estar em casa e ter silêncio, não pegar no celular, não pegar em tela e simplesmente se perceber. O que eu estou sentindo, percebendo? Como é que foi meu dia? Se a pessoa se dá ao silêncio, ela pode elaborar coisas e já ter até soluções mais criativas para as coisas que não estão bem, né? E por último, que eu acho que pode ter muito a ver com o que vocês estavam falando antes, que é o aumento do diálogo. E o diálogo com o maior respeito possível, né? Falar sobre os sentimentos, evitando ao máximo, se possível, totalmente ofender, humilhar ou categorizar outra pessoa, né? Então, assim, as pessoas que conversam mais, elas estão limpando, elas podem até dizer, olha, eu estou com raiva, você fez tal coisa, não gostei, me senti mal. Isso pode evitar grandes problemas, mesmo entre colegas de trabalho, por exemplo. Espetáculo, né? Você está trazendo, Tati, com isso, a compreensão de que elementos de raiva e fúria, eles não são tão imprevisíveis assim. Eles estarão mais presentes, certamente, em indivíduos que não se dão ou que não praticam esse tipo de conjunto, né? Que não é um receituário, eu sei, eu lhe conheço, né? O que você está fazendo é um esforço de indicar caminhos de forma concreta, dizer, olha, gente, é disso que nós estamos falando. Mas você veja que muito provavelmente pessoas que fazem isso vão levar situações de raiva e de fúria ainda mais para algo que provavelmente é algo residual, se é que vai ocorrer algum dia. Se é que vai ocorrer algum dia. Então, esse é um conjunto muito, muito legal, né? Muito legal. E você começou pelo hábito, né? Que talvez seja um dos maiores, se não o maior desafio do ser humano, né? A assimilação de novos hábitos. Sim. Porque o hábito, ele tem uma natureza do repetir, digamos, do caminho que até o próprio corpo aprendeu a fazer da melhor forma. Digamos que a pessoa escove o dente
de forma não ideal desde a infância. É muito difícil, consegue-se, mas é muito difícil mudar a forma que faz isso para algo que é mais salutar, digamos assim, para a saúde dos dentes e da boca. Estou usando um exemplo qualquer, mas para refletir isso, né? Então, a mudança do hábito já envolve outras, por exemplo, outras qualidades que devem ser adquiridas, como disciplina, esforço, dedicação, foco, sacrifício em uma certa medida, né? Que são elementos. Por favor, Tati. Acho que é repetição para aprimorar, né? A gente não se transforma, nenhum de nós não evolui se a gente não insiste, não perseverar nas repetições de bons hábitos. Isso vale para o exercício físico, vale para a psicoterapia uma vez por semana, ou quinzenal, mas de preferência uma vez por semana, que vai realmente fazendo. Muitas pessoas não entendem isso, por que precisa ser semanal, porque as coisas não se transformam se não houver realmente uma continuidade. Eu pensei em citar um pouquinho, faz tempo que eu não vejo essa entrevista, mas eu já vi algumas vezes, que foi a última entrevista do Jung, né, do Carl Jung. Ele cita a falta de tempo das pessoas, de disposição das pessoas de se entenderem e reconhecerem a sua própria individualidade e as suas próprias sombras, né? Ele queria dizer com isso os sentimentos mais incômodos, que pode ser até um tema de outras conversas nossas, né? Em outros episódios. Mas entre os sentimentos incômodos são a fúria e a raiva. Então, ele disse, o jornalista perguntou qual é a preocupação dele para o futuro, e ele disse, se as pessoas passarem a não reconhecer a sua própria individualidade e suas próprias sombras, vai se repetir outra vez a perseguição de povos, de pessoas na projeção desse mal-estar. Então, fulano de tal ou fulana de tal está reprimindo uma série de problemas e raivas e decepções, e aí ela acha, então, que é aquele vizinho ou vizinha que vem do país X, que é o problema, e que todo mundo daquele país ou daquele povo é que está causando problema. O ser humano não é são nesse sentido. Para ocorrer uma ilusão e as fúrias serem projetadas e atribuído causa, né, uma função causal pelas diferenças, né, pessoas diferentes, que isso é tão natural, é tão saudável, mas as diferenças passam a ser um problema, porque são as causadoras externas da minha fúria, da minha raiva, porque eu não conheço as minhas fúrias. Sensacional, sensacional. Um campo extraordinário de caminhos de solução, né? Eu acho que nós estamos transitando, né? Zé, você ia falando alguma coisa? Não, ia só puxar um pouquinho por esse fio também, né? Que aí a gente vê mais facilmente a fúria correr também, né? Porque tem as frustrações sucessivas, não reconhecidas, não trabalhadas, associadas a próprio trauma, muitas vezes, que o indivíduo vivenciou na vida, ou o trauma de estar vivo, que é uma situação, é uma experiência traumática em uma certa medida. Não precisa ser sofrida, mas não tem como passar pela vida sem ser atingido por ela, né? Então, isso, com o tempo e sem cuidado, aí a gente fala dessa progressão de uma raiva para uma fúria, né? E o sujeito se vê tomado por esse sentimento que ele não tem como barrar, muitas vezes. Mas, voltando, né, para esse aspecto do reconhecimento, até mesmo do refletir sobre aquilo que machuca, aquilo que o ou a machuca, torna-se parte necessária para manejar essas fúrias que vêm. Muito, muito interessante. Dentre das cinco coisas que a Tati trouxe, né, os hábitos, movimentos, arte, silêncio e diálogo, vocês vejam que as duas pontas, né, o diálogo é o campo das negociações e talvez um dos campos mais privilegiados, se não o mais privilegiado, do crescimento pessoal, né? Porque é o outro que chancela, é o outro que nos dá a direção, né?
eu estou falando isso da forma mais fácil de observar, que é trabalhar em equipe. Quando você faz um trabalho sozinho e submete alguém, sempre alguém colabora e aperfeiçoa, né? Então, o diálogo tem essa característica de ser um campo privilegiado para o crescimento e o aperfeiçoamento pessoal, né? Isso é muito importante, né? E aí, Tati, você teve o cuidado de mencionar as partes que devem ser observadas ou vigiadas nos diálogos, né? De evitar julgamento, evitar os jogos que a gente está falando aqui, né? De avaliação, ou de achar que você tem razão, ou de que as suas razões são mais importantes do que a outra. E eu reconheço que isso tem sido o verdadeiro diálogo é algo que tem sido está muito raro, talvez, né? Uhum. O que eu vejo às vezes é uma disputa de opiniões, no máximo, né? Quando não tem nem essa disputa, simplesmente se corta, né? Aí de novo, né, Zé? O mundo também tem privilegiado algumas outras fantasias, como, por exemplo, desligar uma pessoa da sua vida. Desligar, simplesmente cancela e aperta um botão e a pessoa some e você nunca mais quer ouvir falar. Eu acho que um encontro social de pessoas que fazem isso deve ser uma coisa constrangedora, porque aí a fantasia de que a outra pessoa realmente desapareceu, né? E é a antítese do caminho que a gente está apostando aqui, que mitiga a possibilidade de levar a fúria, a raiva e a fúria, né? Quer dizer, é a antítese, né? Está se escolhendo, desavisadamente, um caminho que a consequência não é vantajosa. Uhum. No caso da raiva, é mais fácil, menos difícil. No caso da fúria, a fúria precisa passar a curva da explosão, mesmo que a pessoa fique quieta, respirando, ou faça alguma coisa fisiológica, como gelo, como tomar uma água devagar, alguma coisa que a pessoa entenda assim, agora está declinando. Mas a raiva, ou até mesmo no calor da raiva, dá para fazer isso. E eu acho que você está colocando extremamente importante, Cláudio, porque quando se entra no afastamento completo, né? Sair, bater a porta, por exemplo, ou desligar o telefone, o celular, ou excluir. E tem também, no pior dos casos, o ataque, né? A raiva que faz com que a pessoa tenta ferir o outro, seja jogando objetos, seja machucando verbalmente. Mas a via da verbalização é sustentar a dor. Isso é difícil. Então, enquanto a pessoa está sofrendo, seja de raiva, de humilhação, tem dor ali, tem muita dor. Então, é atravessar a dor e, na dor, começar a dizer para o outro o que está sentindo, sem inferiorizar, como o José colocou, sem julgar, sem usar aquelas palavras que elas podem até dar um alívio momentâneo, mas podem causar muito estrago. Você é tal coisa. A pessoa até pode pensar assim, pensei isso de você. Tem alguns truquezinhos, truque no sentido bem honesto da palavra, que é como se você fosse isso, ou eu sei que não é, mas eu pensei. Essas falas, elas são muito importantes. Pode não ser a sua intenção, mas eu senti. São cuidadozinhos polidos, é como se a pessoa dissesse assim, olha, eu estou falando, mas eu estou colocando aqui uma boia protetora, porque não quero causar danos, mas preciso falar. É a arte, né? A arte da conversa. E aí, no caso de um diálogo mais forte, até de uma discussão, né? Colocando o termo correto. A discussão pode ser entusiasmada e acalorada, mas uma discussão também pode ser uma briga, mas uma briga com potencial criativo e transformador. Que é uma família, um casal, ou amigos, o que for, que nunca, pessoas íntimas que convivem, que nunca brigam, não é saudável. Tem um monte de coisa escondida ali, né? Então, é preciso sustentar a conversa, ter coragem. E curiosamente que na raiva a pessoa não, parece que não está sentindo amor nenhum naquela hora. Mas é preciso um amor mais profundo, uma humanidade para sustentar a conversa e avançar. Eu estou com dor, não estou pensando nada de bom sobre essa pessoa na minha frente nesse momento,
E até mesmo se há muito sentimento amoroso, às vezes a raiva é até pior. Ela é mais forte. E mesmo assim eu consegui atravessar e começar a evoluir até que na fala e na escuta a atmosfera começa a mudar, né? Desanuvia a atmosfera. O que vocês acham, assim, dessa Não, eu acho muito bom. sequência? Acho muito bom. E é incrível, porque, de fato, pode-se escrever uma espécie de guia ou de manual. Eu não estou aqui menosprezando nem ironizando de forma alguma. De fato, a gente pode escrever um guia ou manual de como evitar essas coisas. Pode se escrever. Mas o que nós três, eu acho que estamos apostando aqui, é que o, o melhor caminho é a busca do crescimento pessoal, aquilo que lhe fortalece, lhe edifica e lhe torna mais generoso. Eu acho que esse é o ponto da origem, onde tudo pode ser, digamos assim, redirecionado de uma forma muito mais saudável. O que não anula ou desqualifica um conjunto de saberes, de sabedorias, de pequenas técnicas, de questões que ajudam muito a gente viver, ajudam mesmo, muito mesmo, salvam, né? Pode salvar, sim. Mas a grande aposta nos parece essa, e nós três comungamos isso, da pessoa apostar vou chamar desse jeito, na cultura, na leitura, no crescimento pessoal, nas práticas que edificam a inteligência, o bom relacionamento, né? Nesses treinamentos de construção do caráter da pessoa. Essa é a chave que vai evitar a necessidade de ficar reconsultando o guia toda hora. E, de novo, né? Nós não estamos blasfemando nenhum guia, pelo contrário, estamos elogiando que existam. Acho bem interessante você citar esse movimento até de se abrir para o mundo, para, de certa forma, ir para a cultura, ir para esse entendimento mais complexo, né, da vida, de si mesmo, porque, de fato, se a gente para olhar, vocês trouxeram, inclusive, mais cedo a questão do hábito, e é possível, sim, né, pensar na forma como esses pensamentos, essa forma como a raiva muitas vezes se manifesta, né, pensando em se colocar na posição de superioridade, de atribuir um rótulo e inferiorizar o outro, isso também pode se configurar uma espécie de hábito aí também, né? E esses sentimentos, esses pensamentos, essa forma, esse padrão lógico, de uma certa medida, ser reforçado. Então, ainda que venha o diálogo que resolva a situação, mas se isso não é contestado, isso não há reflexão sobre essa forma de agir, de pensar, de lidar com as coisas, não vai ter tanto movimento assim. Porque eventualmente o outro vai falhar novamente, ou vai bater no pé, ou vai topar, e isso vai engatilhar, de certa forma, tudo aquilo que foi remoído ali, quando não havia nenhum conflito. E aí vem um conflito de uma forma bem curiosa, aí, porque a pessoa não está reagindo à topada, mas está reagindo também a esse período em que ela estava se alimentando do mesmo poço envenenado. Uhum. E nesta cena é como se houvesse duas forças, né? Uma que reproduz em escala industrial nós e eles, nós somos melhores, em escala industrial. E do outro lado, a tarefa bela e sacrificada da construção de cada um indivíduo, um por um. Não tem outra saída, não vejo outro jeito, né? Quer dizer, eduque um filho e verá, né? Cuide de uma casa com suas plantinhas e seus gatinhos e cachorros, etc., e verá, né? Cuide de um relacionamento duradouro, saudável, que as pessoas, você percebe que 5 anos depois, uau, nossa, como eles estão incríveis, né? E verá também. Então, e isso face eu não estou fazendo nada de um tom acusatório, né? Mas é claro que está se fabricando em escala industrial esses sentimentos tribais.
é evidente, né? É evidente, né? Nós e eles, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, é incrível, né? Porque o nosso tema de raiva e fúria, ele se encontra também nessa cena, né? Está sendo alimentado, né? É um campo que está sendo alimentado de forma, com a escala muito maior do que o trabalho, digamos, eu vou dizer desse jeito, artesanal de um por um por um, um por um. Né? Faz sentido esse comentário para vocês? Sim, pensando até na forma como as próprias redes, e eu vou colocar redes sociais, mas não só, a forma como a própria estrutura de comunicação hoje em dia tem sido pensada, tem um reforço do negativo, né? Pensando nas redes sociais, se propaga muito mais rapidamente tudo aquilo que é mais difícil, mais duro, mais negativo, então tem um engajamento maior. E isso é um fator que afeta socialmente, mas a nível pessoal também. Se você está constantemente engajando com conteúdos ou, de certa forma, lidando com uma visão muito sombria, muito negativa, muito violenta da sociedade e do outro, evidentemente que a raiva vai vir, porque você vai precisar se proteger dentro de um contexto onde Claro, tudo é claro. ameaça, tudo é insatisfação. Pensei também, com o exemplo que você falou das notícias, se uma pessoa cuida de si, libera, reconhece, libera e reconduz a própria raiva, ela não está reprimindo a raiva e também não está deixando a raiva solta ou a fúria solta causando danos. Então, essa pessoa provavelmente vai ter menos atração em relação às notícias ruins, vai se informar, mas não vai ter aquela torcida, né? Eu quero ver mais o circo pegar fogo, porque aqui eu estou expressando a minha raiva, aquilo que eu queria fazer com alguém é que está ali na notícia. Olha só o que aconteceu. Tem uma satisfação, que é claro que mistura a raiva com a reprimida, com inveja, e uma série de sentimentos mal cuidados. Né? A gente está falando sobre a raiva no sentido destrutivo, né? E a humilhação, a agressão, e tudo que deve ser profundamente repensado, porque ninguém fica bem assim. Pensei também em duas coisas, o super conforto, né, como você colocou no primeiro programa nosso, né, Cláudio, a gente vive num nível de conforto que reis e rainhas não tinham, né, no século XVI, XVII, muito depois também. E, às vezes, as pessoas cercadas de superconfortos perdem uma humildade e uma capacidade real de distinguir o que é realmente importante e o que é realmente irrelevante. E fica uma coisa feia, vexatória, né? Porque falhas todas as pessoas cometem nos serviços e a própria pessoa que está sendo frustrada ali também vai cometer falhas em algum momento. E não é na agressão que se resolve, na elegância, na gentileza, no diálogo. E também um outro ponto que eu queria ressaltar é quando a raiva ou a fúria salvam, protegem, como você colocou, José, quando uma pessoa está com raiva também, ela está indignada com alguma coisa. Então, é o começo de uma autoestima, de uma melhoria na autoestima, na valorização, assim, eu não mereço passar por isso. E também o choque social, a pessoa pode ficar com muita raiva de ver uma situação hedionda, a pessoa pode não ter nada a ver com aquela situação, mas está com muita raiva, em ter aquela raiva, a pessoa pode pensar, bom, eu vou fazer alguma coisa, eu vou doar alimentos, eu vou proteger os animais, eu vou interferir politicamente, eu vou fazer alguma coisa para que aquilo não se repita, para que aquilo realmente evolua e as pessoas não sejam machucadas, né? As pessoas e outros seres e outros animais sejam machucados. A gente ainda tem muito como humanidade, né? Muito a percorrer para sair de um estado de uma certa... Esse termo barbárie nem é correto, né? Porque os bárbaros também não eram maus, não tem a ver com isso, mas de um estado mais primitivo, mais não cuidado, descontrolado, que ainda estamos, né? Como espécie, como humanidade. Mas esse quente, né, do animal também, de se emocionar, de ficar indignado, de ficar com raiva, até ficar furioso com alguma coisa, pode mudar muito a sociedade. Então, pessoas muito civilizadas, gentis, o tempo todo, que nunca sentem raiva, que nunca ficam aborrecidas, será que é uma sociedade que vai mudar, né, que vai evoluir? Né? Pode ser uma sociedade da indiferença, do individualismo.